Olá, tudo bem? Nos primeiros anos da Lava Jato, quando a velha imprensa, a imprensa corporativa do Brasil, promovia delegados de polícia, o juiz Sérgio Moro, procuradores, a condição de heróis, um caso começou a ser investigado. Era o dos chamados dissidentes da Polícia Federal. Notícias que foram vazadas para esta imprensa aliada da Lava Jato davam conta de que policiais federais lá do Paraná estariam vendendo o dossiê, estariam traindo a investigação. Esta era a versão que foi para a página de jornais e até de rádio e televisão. O delegado Mário Fanton, que é de Bauru, interior de São Paulo, ele foi chamado para investigar este caso. E diferentemente de muitos outros agentes públicos lá na Polícia Federal envolvidos na Lava Jato, ele decidiu fazer uma investigação para valer. E descobriu que não havia dissidentes, não havia venda de dossiês e que, na verdade, estavam acontecendo irregularidades da Polícia Federal. Crimes mesmo, crimes. E depois, quando ele, à medida em que esta investigação foi avançando, e ele descobriu, por exemplo, que a Polícia Federal, os lavajatistas, fizeram uma escuta ambiental na cela de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, uma escuta ilegal. Ele descobriu também que foram colocados, entregues celulares para umas células para os prisioneiros da época, que estavam todos grampeados. E tudo isto sem ordem judicial. E então ele relatou tudo isso. E aí caiu em desgraça. Ele foi afastado lá da superintendência, onde ele estava temporariamente, voltou para Bauru, e começou a responder processos disciplinares. E nesta época ele também foi convocado para falar numa CPI do Congresso, CPI da Petrobras, e aí ele não poderia deixar de responder as perguntas, mas pediu que, em caráter reservado, fossem dadas essas respostas. E com isso, ele foi acusado, passou a ser acusado de vazar informações da Polícia Federal. Não foi nada disso. Ele tinha que relatar o que sabia para senadores da República. Mas houve essa acusação. E muitas outras, até parentes distantes do Fanton, foram investigados pela Polícia Federal, tiveram o nome execrados, pelo menos um teve, e tentando associar este parente distante ao próprio delegado. Então houve já naquela ocasião, uma perseguição. E todos os processos disciplinares, as investigações, as sindicâncias, tudo aquilo foi derrubado uma a uma. Restou um processo administrativo disciplinar que é justamente sobre o depoimento dele ao Congresso Nacional, numa CPI. E agora, neste momento, em que muitos acreditam que o lavajatismo morreu, ou que a Lava Jato, com a extinção da Lava Jato, o fim da Lava Jato, esse lavajatismo morreu. Mas não, porque neste instante o delegado Fanton está sofrendo uma perseguição. A advogada dele, que é a esposa, nos deu entrevista. Ela está muito abalada, não deu entrevista por vídeo, não quis que fosse em vídeo, mas falou em áudio. E é o que você vai ouvir, um depoimento estarrecedor. É a advogada Elioena Ascar Fanton, a esposa também do Fanton, e que faz a defesa dele. O Fanton teve Covid, uma parada cardíaca de 12 minutos. Sobreviveu.
E apesar de estar debilitado hoje, emocionalmente, fisicamente, psiquiatricamente, inclusive por decorrência da própria doença da Covid, mas da pressão, naturalmente, que vem sofrendo. O Fanton, ele tem sido alvo de campanas, agentes da Polícia Federal que vão em todos os lugares onde ele está, vão inclusive na casa de familiares, sogro, dos pais, tudo com o objetivo de fazer com que ele se submeta a uma nova junta médica, apesar da própria Polícia Federal, uma junta médica da Polícia Federal, ter feito um laudo dando a ele o afastamento até junho. Mas esta corrida toda, ela tem o objetivo de evitar a prescrição dos fatos que são atribuídos ao Fanton, a prescrição que ocorre agora em agosto. Portanto, há uma motivação pessoal por agentes públicos. Então, está havendo uma motivação pessoal por parte do delegado, é o relato da própria advogada e de agentes públicos, o que mostra que o lavajatismo, apontado como a verdadeira causa do suicídio do reitor Cancelier, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o lavajatismo tão pernicioso para o Estado Democrático de Direito, o lavajatismo como hoje um sinônimo de violação de direitos humanos, esse lavajatismo sobrevive. E o caso Fanton é um exemplo. Vamos ouvir então o depoimento da advogada Elioena Ascar Fanton. Estou fazendo esse áudio para esclarecer alguns pontos específicos da caçada que existe hoje, imposta ao Fanton. Todos sabem que o Fanton foi a Curitiba desempenhar trabalhos na Lava Jato, viu todas as irregularidades que existiam lá, denunciou essas irregularidades à DIP, que é o Departamento de Inteligência Policial, e à COGER, que é o Departamento de Corregedoria da Polícia Federal, e também na Comissão Parlamentar de Inquérito, pois foi intimado a depor e fez com um pedido de sigilo da audiência. E depois de tudo isso, que aconteceu a partir de 2015, nós estamos em 2022, foram 7 anos de perseguição, de caçada, de mentiras, de calúnias, de procedimentos variados, no âmbito penal, administrativo, civil, e foram muitas as defesas, mais de 12, beirando umas 15, 16 defesas. E em todas, o delegado Fanton teve sucesso junto aos tribunais, junto até a Justiça Federal de Curitiba, e restou, dentre todas as acusações infundadas que fizeram a ele, um processo administrativo disciplinar que corre dentro da Polícia Federal, na Corregedoria Geral da mesma. E esse processo disciplinar, ele se estende aí por esses anos e prescreve agora em agosto. No meio de toda essa novela, Fanton foi acometido por Covid-19 em junho de 2021, ano passado. Nós estávamos no meio das audiências desse processo disciplinar, quando toda a nossa família foi acometida pela Covid. O quadro de saúde do Fanton se agravou, precisou ser internado, foi entubado e de começo de julho que houve a internação, isso se estendeu até começo de outubro, precisamente 4 de outubro. Foram mais de 90 dias de UTI, de unidade de terapia intensiva, sem nem sequer progressão para um quarto normal de hospital.
E durante toda essa internação, eu tive ciência das atas deliberativas da comissão disciplinar, por informação do agente da Almei, também um perseguido no mesmo episódio do Grampos, das escutas ilegais. E fui informada das atas deliberativas, da ânsia dos membros dessa comissão disciplinar em inquirir o Fanton, inclusive nos hospitais. Eles expediram ofício aos hospitais, Unimed Bauru e Hospital Vila Nova Star de São Paulo, para inquirir a junta médica do estado de saúde do servidor, do Fanton. E isso me deixou extremamente abalada. E ao longo desse processo de internação, eu sempre fui muito solicitada pelo chefe da delegacia de Bauru a respeito do quadro de saúde do servidor, Fernando Biombo Salomão, que desde o começo da internação, quando o Fanton ainda estava em Bauru, se conduziu até a Unimed para me dar os pêsames da morte do meu esposo, que não havia morrido, mas eram os boatos na cidade, então ele fez questão de ir lá me dar os pêsames. E ao longo da internação do meu esposo, me enviava mensagens de solicitação, de melhoras, e eu fui percebendo que tudo que eu reportava ao chefe da Polícia Federal de Bauru era automaticamente dirigido a essa comissão disciplinar que redigia a termo todas as informações que eu passava ao mesmo. Tal dia conversei com a esposa do agente público Fanton, que me disse esse é o estado de saúde, e eu achando que era um coleguismo em virtude do estado aterrador que passávamos, né? Fanton perdeu a função renal, teve problemas neurológicos, problemas cardíacos seríssimos. Controla a volta. Isso, de novo, bora. Força, vamos. Não, essa aqui não, ainda não. Essa aqui, ó. Vamos terminar aqui, bora. Força, vamos. Isso. Controla a volta, não joga não, controla a volta. E quando saímos do hospital, no dia 4 de outubro, viemos para Bauru. Ele foi para São Paulo de táxi aéreo, entubado, morto, desenganado, e viemos para Bauru. Chegando em Bauru, a minha postura de lisura foi de enviar um comunicado e já o atestado médico da equipe da doutora Ludmila Rager para a delegacia de Bauru, dizendo que o Fanton se encontrava em Bauru e tinha um atestado dado pela equipe da mesma de 90 dias. A partir daí começam as perseguições. Meu esposo sem andar, sem falar, tomando líquidos com espessante, perdeu a função de deglutição, broncoaspirava por tudo e por nada, acompanhado por cardiologista, nefrologista, neurologista, e nós viemos para Bauru nesse estado. E aí a polícia começa. Fui intimada de que ele devia ir para São Paulo se apresentar à junta médica. Eu disse que não tinha condição do servidor se deslocar. Então, eles marcaram uma data propícia para que a junta médica viesse até a minha residência examinar o servidor Fanton. Veio até a minha residência no dia 8 de dezembro o Dr. Marco Alexandre Franco Ribeiro e fez videoconferência com a doutora Manuela Saboia Moura e com o doutor Fernando Giovanni. Em minha casa, médicos da junta médica da Polícia Federal, não são médicos particulares nossos. Apesar de todos os atestados particulares que apresentamos, eles têm que ser validados por uma junta médica do órgão, da instituição Polícia Federal, que veio nessas condições examinar o Fanton em minha residência. Ao examiná-lo, o doutor Marco Alexandre Franco Ribeiro constatou o estado terrível que se apresentava o servidor e despachou no sentido de deixá-lo afastado de todas as suas funções profissionais até dia 1º de junho de 2022, na qualidade de atestado médico dado pela Polícia Federal, com o aval dos demais médicos da Polícia Federal,
estimando aí um prazo de 6 meses para que o servidor fosse reavaliado, e deixou explícito na ata deliberativa dessa junta médica que este prazo de 6 meses não era estimativa de prazo para a recuperação do servidor, pois o prognóstico era incerto, colocando-se à disposição para outros esclarecimentos que fossem feitos necessários. E com isso, proibiu, inclusive, o servidor de receber papéis, de responder a processo disciplinar, de trabalhar em qualquer órgão ou função na delegacia, afastou-o completamente para cuidar da sua saúde. E naquele momento eu acreditei que teríamos uma tranquilidade de uma pessoa que está em recuperação, depois de 91 dias de UTI, depois de um quadro de septicemia, parada cardiorrespiratória de 15 minutos, declaração quase de protocolo de morte cerebral, e fazendo hemodiálise todos os dias. E, para minha surpresa, e logo em janeiro, não tinha se passado um mês da junta médica ter vindo à minha casa, eu fui notificada pela Polícia Federal de Bauru de que tinha um documento que eu precisava assinar, e aquilo me pegou de surpresa. Eu já estava com problemas de saúde meus aí, em virtude de tanta pressão aí, são 7 anos de perseguição, né? Um acidente de moto que o Fanton sofreu, que ele quebrou 4 vértebras em 2020, em 2021, 91 dias de UTI por conta da Covid. Então, pode-se imaginar o meu estado de saúde também não muito muito bom. Fui notificada pelo chefe da delegacia de Bauru de que eu tinha esse papel para assinar. Eu tinha sido internada para fazer um exame de angiorressonância, no qual eu descobri um aneurisma, e avisei ele que esperaria no fim de semana e que na segunda-feira iria até a delegacia para assinar o papel. Assinei o papel e no papel constava o intuito da Junta Médica da Polícia Federal em fazer uma nova Junta Médica. O intuito da Junta Médica, não, o intuito da Comissão Disciplinar em fazer uma nova Junta Médica para examinar o Fanton, a fim de invalidar o atestado médico que foi dado pela própria Junta Médica da Polícia Federal a ele até junho de 2022. Fiquei estarrecida com aquilo, voltei para casa, para o escritório, tomei as providências cabíveis, fizemos uma petição ao diretor da Polícia Federal, que na época era o Paulo Maiorino, me desculpe, de mais de 70 laudas, explicando todas as ilegalidades que ocorrem nesse processo de perseguição ao Fanton, todas as ilegalidades que envolveram as escutas ambientais, que envolveram os agentes públicos, que encobriram todas essas ilegalidades. Aqui eu cito Tânia Maria de Matos Ferreira Fogaça, Igor Romário de Paulo, Daniele Grosenheimer Rodrigues, Maurício Moscar de Grilo, Márcio Adriano Anselmica, Érica Marena, Rosalvo Ferreira Franco, Alfredo Junqueira, que fez a sindicância, que constatou toda a verdade que o Fanton alegava, fez uma sindicância nova que realmente comprovou as ilegalidades e não se fez substituí-lo em lugar algum. Tânia, que conduzia todos esses processos, não fez isso. E aleguei tudo isso ao diretor-geral, pedindo providências, encerramento do PAD e instauração do PAD aos servidores que haviam causado todo esse circo. Para minha surpresa, eu não tive retorno, né? Houve essa mudança na Direção-Geral da Polícia Federal por Márcio Nunes. Não tive retorno do meu pedido até hoje. Isso foi feito em 10 de fevereiro, eu protocolei esse pedido na Polícia Federal de Bauru. E a caçada continuou. Então, assim, eu como advogada do meu esposo, eu tenho algumas prerrogativas como advogada de resguardar a defesa do meu cliente, e eu tenho um salvo-conduto dado pela Polícia Federal, não são por médicos particulares meus, são pela Polícia Federal, pela Junta Médica da Polícia Federal. E eu, como advogada do Fanton, eu tenho a prerrogativa que está inscrita no artigo 7º
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu inciso 19, que diz que o advogado tem a prerrogativa de recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar o fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. E depois de tudo isso, não posso fazer prova contra o meu cliente e me resguardo a essa data estipulada pela Junta Médica da Polícia Federal e validada pelo diretor-geral da Polícia Federal à época. Então, começa-se aqui uma perseguição e uma caçada ao Fanton e a membros da minha família. Cercam a minha casa, cercam a casa dos meus pais, vão até a igreja na qual nós comunhamos. Somos evangélicos, meu irmão é pastor. Tenho vídeos de agentes federais na igreja, na casa dos meus sogros, dando carteirada em portarias de residenciais fechados, tanto aqui onde moramos, como na casa dos meus sogros. E tudo isso num estado aterrador. Meu esposo fazendo hemodiálise, com desmaios constantes, tonturas, ainda algumas dificuldades. É lamentável essa postura. Eles têm várias formas de fazer essa intimação, seja por correio, seja por jornal, seja por imprensa. Eles estão tolhendo o nosso direito de ir e vir, constrangendo meus filhos, meus pais são idosos, meu pai tem quase 90 anos, indo até uma igreja, uma comunidade cristã séria, meu irmão é um pastor sério, respeitado na minha cidade, constrangendo a vida social do meu irmão. Tudo isso num circo armado pela Polícia Federal de Bauru, a mando da Polícia Federal de Brasília, aqui na presença, eu falo na pessoa do chefe da Polícia Federal de Bauru, Fernando Salomão. E nesses 7 anos de perseguição, nós tivemos vários chefes em Bauru e todos eles conseguiram separar o Fanton, agente público da Polícia Federal de Bauru, e os processos que o Fanton respondia junto à COGER, Corregedoria Geral da Polícia Federal. Nunca houve uma mistura das coisas. Eles sempre foram extremamente profissionais. Doutora Karen, doutor Enio, sempre fizeram o que tinha que ser feito legalmente falando. Se tinha que se pôr no jornal, se punha. Se tinha que se intimar, se intimava. Não usavam de celulares, de WhatsApps, de intimações pessoais, intimidações pessoais, cercos armados, com carros, com trocas de carros, com agentes vindo em minha residência, armados. O que você está querendo comigo? O que você está querendo comigo? Você está indo na casa do meu pai, na casa do meu sogro, na casa do meu cunhado, na igreja. Eu estou indo, isso daí é constrangimento legal. Eu vou representar contra você no Ministério Público, em tudo que você imaginar. E vou entrar com uma ação de indenização por danos morais contra você. Tá certo? Eu vou entrar com 1 milhão de coisas contra você. Isso daí é constrangimento ilegal. Tá certo? Você tem o meio legal de pegar, me intimar. Tá certo? Tá aqui, isso aqui vai estar hoje no noticiário. Tá? Você foi na casa do meu pai, você foi na igreja do meu cunhado, você foi na casa do meu sogro, você ligou mais de 100 vezes no telefone para mim. Tá? Você ligou, eu tenho a relação dos números. Quantas vezes você ligou para minha mulher? Você tem o WhatsApp teu da minha mulher lá? Eu mandei um WhatsApp. Tá? Então, você mandou. Eu tenho mais de 50 ligações num dia. Tua, do Salomão e do pessoal lá. Tá? Eu vou representar contra todos vocês. Contra todos vocês. Eu não tô aqui porque eu quero. Eu sei que você não está aqui porque você quer. Eu sei. Mas o que você está fazendo, você tem que agir dentro da lei. Você está agindo com constrangimento ilegal. Está agindo com constrangimento ilegal. Você tem a carta R, você tem a imprensa, você tem todos os meios. Tá? Você tem que obedecer a ordem legal. Tá? Então tá. Vai lá, eles já me intimaram uma vez pro jornal.
Uma vez eles mentiram pro jornal. Então acabou. Agora você vai ficar me perseguindo por Bauru? Você tá perseguindo. Eu tenho vídeo aqui, ó. Eu tenho vídeo de você lá na igreja. Eu tenho vídeo de vocês dois lá na igreja. Acabou. Então, é lamentável, meu esposo, em 7 anos de perseguição, nunca tinha sido expulso de nenhum dos grupos da Polícia Federal de Bauru. Foi expulso há 15 dias dos grupos de servidores da Polícia Federal de Bauru pelo chefe aqui, pelo ilustre chefe Fernando Biombo Salomão, numa total forma de humilhar o agente público Fanton. Mas eu digo aqui que nada disso me abala mais. Porque quando você está numa guerra, quando você passou por tudo que nós passamos, as coisas elas ficam muito claras e você tem muita firmeza, porque a guerra te traz firmeza. Ela te tira o medo, ela te traz firmeza e a verdade, ela prevalece. Então, eu estou aqui dizendo que eu continuo acreditando nas instituições, apesar dos agentes públicos que existem, que praticam ilegalidades, que sujam o nome das instituições. Eu continuo acreditando nas instituições, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, que tem realmente dado a última palavra em todos os processos que envolvem o Fanton. O que fizeram em minha casa, na casa do meu sogro, na igreja, é constrangimento ilegal, abuso de autoridade, e não vão nos intimidar. Não vão me intimidar. Estou num processo de cuidar da minha saúde, da saúde do meu esposo, e até junho de 2022 eu tenho um salvo-conduto dado por eles a nós. Então, é o que eu gostaria de registrar e desde já agradecer todo esse trabalho maravilhoso que o jornalismo independente faz por esse país, que tanto precisa de vozes que clamem no deserto das injustiças e das perseguições. Muito obrigada. Eu procurei a delegacia da Polícia Federal em Bauru, mas até agora não obtive retorno. Este vídeo é importante para que a sociedade saiba que o lavajatismo ainda permanece e que a verdade ela não pode ser ocultada para sempre. As pessoas que abusaram têm que ser responsabilizadas. E Fanton, que efetivamente fez o trabalho que compete a um policial, não pode sofrer esse tipo de perseguição. É preciso que haja justiça. E nós, aqui, no jornalismo independente, continuaremos cobrando para que haja justiça e estes fatos da Lava Jato, que arruinaram o Brasil, não se repitam. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal para que faça a sua inscrição. Estamos nos aproximando de 1 milhão de inscritos, que é um número importante para mostrar a força do jornalismo independente no Brasil. Peço também para aqueles que podem que se tornem membros do canal, sejam assinantes e patrocinem o nosso jornalismo. Vocês é que fazem a força desta nova mídia e que, como eu disse, toca em assuntos que não são abordados pela imprensa em geral. Eu, para fazer este vídeo, procurei várias matérias sobre o caso e achei muito poucas reportagens na mídia convencional, na velha imprensa, sobre a perseguição que sofre o Fanton. Na verdade, sobre a perseguição não encontrei nenhuma, mas sobre as denúncias que ele fez, sobre a investigação que ele fez, sobre os fatos que ele apurou, mas muito pouca coisa eu encontrei nessa mídia comercial. Uma ou outra matéria, mas nenhuma sequência. E, como eu já disse outras vezes, a velha imprensa foi aliada do lavajatismo. E hoje, quando é preciso mostrar ao Brasil, mostrar ao mundo o que ocorreu, o que ainda está ocorrendo, esta velha imprensa se omite. Mas nós faremos o nosso trabalho sempre contando com a ajuda de vocês. Um abraço e até mais.